Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para o nosso estudo. Espero que vocês todos estejam se cuidando para que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é a Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, cidade de São Paulo. E você que está chegando agora, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma grande satisfação estar aqui junto com você. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, vamos para a nossa prece. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, pode escolher aí um cantinho para se sentar, para relaxar, para se acalmar. Vamos em busca da quietude para assimilar melhor os ensinamentos da doutrina espírita. Então vamos juntos, de mãos dadas em pensamento. Pai, vos agradecemos por mais esta oportunidade de estudo e de entendimento. Entregamos em vossas mãos todas as nossas preocupações, as nossas aflições terrenas, para que, intuídos por vós, cheguemos à resolução, às resoluções de todas elas. Agradecemos a Ti, Senhor, nosso Pai bondoso e justo, elevando os nossos pensamentos até vós, até Jesus, nosso Mestre e Guia, a Maria, nossa Mãe protetora, e aos seus emissários que possam chegar até os nossos lares, nos atendendo em nossas necessidades mais urgentes. Agradecemos também por essa oportunidade de estudo e progresso espiritual. Pedimos o refazimento das nossas forças, das nossas energias, pedimos a calma, a serenidade da fé inabalável. Que a mensagem de hoje possa transformar a nossa vida, que ela se torne cada vez mais feliz, plena e harmoniosa, em sintonia convosco e com a espiritualidade elevada. Que a nossa vida possa ser cada vez mais coerente com o Evangelho do Cristo, nos assumindo como pessoas de bem, trabalhando e servindo com muita alegria e muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos já quase no término do Livro dos Espíritos. Estamos aí no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Hoje, pessoal, nós vamos para o item número 9 e o nosso tema será Paraíso, Inferno e Purgatório. Então, da onde será que vem essa ideia de paraíso
inferno e purgatório. Essa ideia da vida eterna, de como será a nossa vida após a nossa passagem para o plano espiritual, a maioria de nós tem uma ideia bem humanizada da nossa vida eterna. Somos espíritos imortais, acreditamos na reencarnação e sabemos que quando estivermos na vida espiritual, na erraticidade, teremos uma condição de felicidade ou infelicidade de acordo com as obras que realizamos aqui no nosso planeta Terra, planeta de prova e expiações. Essa ideia do inferno, do paraíso e do purgatório é uma ideia que vem da teologia cristã e ela estava no auge no período da história chamado Idade Média, onde a Igreja exercia uma grande influência, não só religiosa, mas também política e até econômica. A Igreja possuía grandes quantidades de terra, então era uma forma de controlar as pessoas, controlar o povo. E Kardec, nessa primeira questão, hoje nós vamos na questão 1011 a 1013A. Então, Kardec questiona a espiritualidade elevada sobre esse nosso futuro. Vamos lá para a pergunta 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Então, de acordo com o que cada um fez aqui na Terra. Então, segundo a ideia que muito de nós ainda tem, quem for bom vai para o paraíso, quem for mal vai para o inferno eterno, para o suplício eterno, sem volta, E quem está ali no arrependimento fica expiando, purgando no purgatório, como diz a palavra. Fica ali purgando as suas expiações, fica num estado de arrependimento, expiação e reparação do mal que fez. Então, a espiritualidade nos esclarece que as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou da sua infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, nós sabemos que a evolução do nosso mundo, do nosso planeta Terra, um mundo de provas e expiações, aqui nós conhecemos bem o sofrimento, mas a felicidade plena, a perfeição não é deste mundo. Isso não nos impede de sermos felizes
como a felicidade como um estado de espírito. É lógico que nós necessitamos das coisas materiais para termos uma vida digna, mas aquele que vive em comunhão com Deus, que se esforça, que tenta ser um seguidor do Cristo, tenta ser coerente com o seu Evangelho, ele já vai gozando de uma felicidade relativa, que é a paz de espírito. E aquele que faz o mal, aquela pessoa que está naquela condição de grande sofrimento e amargura, que tem muita mágoa no coração, ressentimento, desejos de vingança, ela está vivendo no inferno. E aquele que já está num processo de arrependimento, com certeza vive o purgatório. André Luiz, o espírito de André Luiz, no livro Nosso Lar, para quem ainda não leu, eu recomendo, e para quem já leu, é um convite à releitura. Ele foi um espírito que, após desencarnar, ele foi para um lugar sombrio que ele chama de umbral. Por que ele foi parar nesse lugar? Porque André Luiz, ele foi um médico aqui na Terra e ele teve uma vida de abusos, de excessos, de vários tipos de excessos, inclusive da alimentação. E ele acabou tendo problemas de estômago, de intestino e acabou desencarnando antes do combinado, digamos assim. E lá nesse lugar ele sofre porque a consciência dele o acusa o tempo todo das coisas que ele deveria ter feito, ter realizado aqui na Terra e não fez. As oportunidades que ele perdeu de fazer o bem, de seguir a sua missão. E isso traz grande sofrimento a ele. E ele também faz o relato que nesse lugar há uma grande falange, milhares de espíritos que também estão nessa condição de grande sofrimento. As coisas para ele começam a melhorar quando ele chega ao arrependimento. Então, quando ele toma consciência da sua condição e se arrepende, aí é o caminho de volta para Deus. Ele começa a receber a ajuda de espíritos mais elevados que o tiram desse lugar que ele chama de umbral, um lugar de extremo sofrimento. Na pergunta 1011A, de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens o representam? Então, a humanidade representa o inferno e o paraíso como alegorias, Como aquele livro do Dante Alighieri, A Divina Comédia, que ilustra, tem gravuras assim bem dramáticas que mostram o sofrimento no inferno, no fogo do inferno, no suplício eterno, e tem gravuras que mostram o céu estrelado, idílico, aquela paz, aquela contemplação.
mas nós sabemos que isso são alegorias, né? São figuras, e o que nós temos, o que a doutrina espírita nos traz, é que não há um lugar, um endereço certo, o céu em cima, o inferno embaixo, nada disso. São estados da alma, estados de elevação, de felicidade ou estados de grande sofrimento e de dor, como é o inferno. Então, o paraíso e o inferno está dentro de nós, está no nosso espírito. Então, vejam que a espiritualidade responde assim: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Então, quando a gente desencarna, nós vamos para o mundo com o qual nós temos afinidade, de acordo com o progresso espiritual de cada um, que cada um de nós realizou aqui na Terra. Na questão 1012, o que se deve entender por purgatório? A espiritualidade nos esclarece que o purgatório são dores físicas e dores morais, né? As dores morais são as dores da alma, é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Isso nós já falamos anteriormente, né? Da sigla AER, arrependimento, que é o primeiro passo, onde voltamos para Deus, a expiação, que nós vamos então colher as consequências do mal cometido, e a reparação. Vamos fazer o bem para apagar, reparar o mal que fizemos. Então, Deus existe aqui no nosso texto, né, da doutrina, a palavra castigo existe, mas nós sabemos que é um castigo com conotação de consequência, porque quem pratica o mal acaba, ou pratica o bem, acaba colhendo as consequências das suas atitudes. Então, o nosso sofrimento, ele é causado por quem? Por nós mesmos, né? Aqui no começo, na 1011, ele diz: cada um traz em si mesmo o princípio da sua felicidade ou da própria infelicidade. Então, a responsabilidade é nossa, são as nossas escolhas diárias que, numa somatória, vão fazer com que, ao desencarnarmos, estejamos numa condição feliz ou infeliz, ou mais ou menos no meio do caminho, que seria a turma do purgatório. Deus não castiga, que fique bem claro, Deus não castiga, mas existe a sua justiça. Então, Deus é aquele Pai que nos educa. Então,
Então há aqui também um comentário da espiritualidade que diz: aquilo que a pessoa, o homem, chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes, operando-se essa purificação nas diversas encarnações. O purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Então, quase sempre o nosso purgatório é esse aqui, aonde estamos, o nosso planeta Terra. Por isso nós não devemos reclamar das coisas ruins que nos acontecem, porque sabemos que elas são consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. Se não for só desta vida, dessa atual encarnação, também são consequências das nossas vidas passadas. Não devemos nunca entrar nessa sintonia da reclamação. Nós temos também um vício de colocar na culpa do outro, na culpa do próximo, tudo o que nos acontece de ruim. Então, se tem uma pessoa que é difícil para nós e nós entramos em atrito com ela, a conversa dela, a maneira dela se portar vai nos irritando e a gente acaba perdendo a paciência, acaba partindo para agressão por palavras ou até mesmo para a agressão física. Ela nos desequilibrou porque nós permitimos. Não deixe nunca que ninguém te desequilibre, não permita que ninguém roube a sua paz. Se você é cristão, é um seguidor do Cristo, nós temos sempre o Evangelho e o exemplo de Jesus para nos guiar. É sempre bom nós nos perguntarmos, fazermos o seguinte questionamento: o que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? É essa reflexão que devemos carregar no nosso coração e não nos deixar desequilibrar, entrar em conflitos desnecessários que só agravam a situação e não resolvem problema algum, não é mesmo? E agora a pergunta 1013, pessoal. Como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Eis a resposta. Eles falam, os espíritos falam uma linguagem que possa ser compreendido pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente, para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer sem precauções oratórias, poderia chocar
uma pessoa que acredita no céu, no paraíso, no purgatório e no inferno. Então, a espiritualidade respeita, né, o estágio de cada um e responde de acordo. E para nós encerrarmos, na questão 1013A, Kardec questiona: concebe-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos, mas como se explica que espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Bem, aí a espiritualidade vai responder assim: quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se num meio que não lhes permite sondar o futuro, senão de maneira deficiente. Essa é a causa porque, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados, desencarnados, falam como teriam feito como se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, com a certeza de melhora. Purgatório por uma vida também de provas, mas já com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? É a danação, né, gente? Não são mais que palavras, sempre em sentido figurado. Então, espero que possamos refletir ao longo dessa semana sobre o estudo de hoje. Desejo muita paz, um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigada. Até breve.